deixa a glória, que outro rei deixa a glória, que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa o trono do céu e vem para morrer. Incrível graça é amor que não tem fim, o meu lugar tomou, ela levou a minha cruz, sua vida entregou, e liberdade deu. Amém. Eu vou falar hoje, eu quero meditar com os irmãos hoje. Essa meditação começou porque uma criança adolescente, uma criança passando para a adolescência, me fez uma pergunta outro dia na internet, a respeito de um livro que ela estava lendo lá, um livro muito famoso, e o trecho do livro, ela me perguntou o que o trecho do livro queria dizer. Eu tive que explicar da maneira que nós explicaríamos para uma criança, com não muitas palavras, na internet, mas eu achei que aquilo é tão importante para todos nós, que eu resolvi falar o que eu tive que falar para ela assim, de maneira mais básica e rápida, para nós de uma maneira mais longa e profunda. Ela me perguntou sobre um trecho de um livro das Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, um trecho que C.S. Lewis descreve os irmãos Pevense, se eu não me engano, não é? Eles estão na casa do Mr. Beaver, Senhor Beaver, que é um castor. Eu acho que grande parte das pessoas conhece as Crônicas de Nárnia, e há um diálogo que acontece lá. As crianças perguntam sobre o leão, que é Aslan, que na verdade, na história de C.S. Lewis das Crônicas de Nárnia, é uma figura de Cristo, não é? Lá na história, e as crianças perguntam se ele é manso. Quando eles escutam falar sobre Aslan, elas perguntam, mas ele é um leão manso? E o Sr. Beaver, que é um castor, mas você sabe que em Nárnia os animais falam, ele responde assim: você não ouviu o que a senhora Beaver lhe disse? Quem disse que ele é manso? É claro que ele não é manso, mas ele é bom. E eu lhe digo que ele é o rei. Foi isso que a criança perguntou. O que C.S. Lewis queria dizer quando disse que ele não era manso, mas ele era bom? Eu acho que é uma verdade profunda, que se nós não mantivermos ela no centro da nossa visão de Deus, nós não podemos nos relacionar com Deus de verdade. Então, em 1 Samuel 5, de 1 a 4, a Bíblia diz assim: os filisteus, depois a gente chega nas Crônicas de Nárnia de novo, os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e trouxeram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom, levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom, e ambas as palmas das mãos estavam cortadas. Sobre o limiar, somente o tronco ficou. Ou seja, no lugar lá que era para ficar o Deus, o ídolo, ficou só o tronco. A cabeça e as mãos caíram. Nós já meditamos aqui várias vezes sobre a presença imediata de Deus. No Velho Testamento, muitas das vezes, quando há uma manifestação da presença imediata de Deus, nós temos aquilo que é chamado de teofania. Deus é invisível. Nós não vemos Deus por dois motivos. Nós primeiro não vemos Deus porque nós somos pecadores. Mas há um motivo final pelo qual nós não vemos Deus. Deus é o Deus invisível.
Por isso que Paulo diz, aquele que ninguém jamais viu e habita na luz inacessível. Deus não tem nenhuma parte física, e é só o que se pode ver no mundo físico. Então Deus é invisível, porque Ele não tem nada físico. Ele é totalmente espírito. Então, antes de existir um mundo físico, o cosmo, o que é o cosmo? É tudo menos Deus. Deus existia. Então, Deus não faz parte do mundo que Ele criou, nem do universo que Ele criou. Deus não tem nenhuma parte física para ser vista. Aí você fala, então, como é que eu vou ver? Você vai ver Cristo. Você vai ver o Filho de Deus. Mas você não está vendo a parte... você está vendo... Porque Jesus é 100% homem. Ele tem um corpo igual ao meu, igual ao seu. Jesus é um homem como nós somos homens. É óbvio que nem quando ele andou no mundo, ele é um homem caído. E agora ele está em glória. Mas ele tem um corpo físico, que ocupa um lugar no espaço. Então nós veremos sempre a glória de Deus na face de Cristo. Mas Jesus é 100% homem, 100% Deus, e essas partes não se misturam. Então, por exemplo, Jesus está presente aqui, em espírito. Como homem, ele está à direita do Pai. Mas ele está aqui em espírito, porque ele é Deus eterno, ele é o Espírito eterno, o Deus Filho, não é? Mas ele também é o Filho do homem. Então, sempre que Deus se manifestava na velha aliança, ele se manifestava quando alguém tinha contato com a face de Deus, a gente pode dizer assim, ele se manifestava através de teofanias, que é uma manifestação visível do Deus invisível. Não é Deus que você está vendo, é uma manifestação visível do Deus invisível. Então ele pode aparecer como? Pode aparecer como ele quiser. Então ele, para Abraão, por exemplo, ele apareceu numa teofania como uma tocha fumegante e uma chaleira assim, fervente. É assim que ele apareceu, porque ele quis. Quando no dia do batismo de Jesus, o Espírito Santo, houve uma teofania. O que ele viu? Como uma pomba. O Espírito Santo não é uma pomba. É uma teofania, uma manifestação visível do Deus invisível. É assim, Moisés, quando teve um contato com a face de Deus, um contato da presença imediata de Deus, eu diria, ele viu o quê? Uma teofania, ele viu um arbusto que estava queimando, mas não se consumia. Arbusto queima, se consome, mas isso era uma teofania. Jacó, por exemplo, viu, e o que era? Era um guerreiro no meio da escuridão. Assim, é uma manifestação visível do Deus invisível. Teofanias, na Bíblia tem várias, e elas nos ensinam em como nos aproximarmos de Deus. Nós já meditamos juntos sobre algumas delas, não é? Então nós falamos isso, o que é chegar diante da face de Deus? Deus, como a gente sabe, não tem uma face, não é? Porque Ele não tem face, nem mão. Então a Bíblia diz assim, vocês dizem assim, mas a Bíblia diz que Deus tem o seu braço forte. Diz, mas também que Ele nos bota debaixo das suas asas. Não é? Isso são só metáforas para você compreender. Quando a Bíblia fala sobre o braço do Senhor, está falando sobre a ação toda poderosa de Deus. Não é? Quando ele fala que os olhos de Deus estão sobre todas as coisas, está falando sobre a onipresença de Deus. Então a Bíblia sempre vai usar esses termos antropomórficos para descrever Deus, para nós entendermos. A gente não entende. Quanto menos é clara a metáfora, mais difícil para a gente entender. Por isso que outro dia eu preguei aqui sobre a visão mais incrível da Bíblia, assim, eu usei selvagem, usei a expressão selvagem de Ezequiel, porque como ele usou metáforas não muito claras, ele vai explicando, quanto mais ele explica, menos a gente consegue entender o que ele está dizendo. Porque ele começa a dizer assim, era mais ou menos conforme, você vê quando... Então, essas teofanias tentam nos dar, e essas figuras de linguagem também que a Bíblia usa, tentam nos dar, falar numa linguagem que nós, criaturas, possamos compreender. Então, nós, anjos, somos criaturas. O anjo, ele não tem um corpo igual ao nosso, mas ele tem um corpo. Não é? Ele tem um corpo espiritual, mas um corpo, ele não é como Deus. Então, há essas várias teofanias, e a gente fala a respeito disso,
sobre estar diante da face de Deus. Mas Deus não tem uma face. É porque a face é a porta relacional dos seres humanos. Não é? A gente usa a face não só como a expressão do nosso rosto, mas a gente usa a palavra face como uma ideia. Uma ideia. Então, nesse sentido, nós estamos falando a respeito da face de Deus. Porque, por exemplo, a gente fala assim, fala isso na minha cara. Não é para a pessoa falar na tua cara. A gente está falando isso para ela falar diante de nós. Diante da porta relacional. Não é? Ou então, você falou nas minhas costas. O cara não está nas tuas costas falando. A gente usa face, costas, como uma ideia. Uma ideia. Então, a face é a porta relacional. Eu já disse isso para vocês aqui. A face você não sabe se alguém está irritado olhando para o joelho da pessoa, se ele está debochando, se ele está falando sério, se ele está brincando, se ele está com raiva, se está com ódio. Mas quando você olha para a face de alguém, você sabe. Porque ela é a porta relacional. A pessoa pode estar falando até uma coisa, mas você entende que ela está debochando, que ela não está falando sério, porque você está olhando para o rosto dela, porque você está vendo a face. Por isso que quando eu me tornei pastor, durante muitos anos, quando eu me tornei pastor aqui de Jardim da Luz, eu já era pastor antes, mas tinha uma mania aqui de Jardim da Luz, como tem quase toda igreja, de as pessoas no ministério, os outros pastores e tal, ficar sentado ali atrás. Primeiro dia que eu falei, tira todas as cadeiras aqui de trás, eu achava horrível. Eu não ficava, assim, era meio rebelde, assim. Eu não podia escutar alguém pregar uma mensagem sem olhar a face da pessoa. Eu ficava olhando, falando de alguém de costa para mim, eu não conseguia. Como é que o cara está falando isso? Não é? Isso me distraía. Eu não tinha porta relacional com o pregador. Não sabia o que ele estava dizendo. Eu acho estranho. Primeiro que não tem nenhum sentido alguém sentar aqui para ficar olhando para a igreja na hora que a palavra está sendo pregada. Vamos ser sinceros. É um monte de gente que está sentado no lugar errado. Não é? Porque a face é a porta relacional. Então, nós falamos de chegar diante da face de Deus. Não é? E por causa disso, Deus não tem uma face, mas apesar de não ser físico, não ter um rosto preso a um lugar, a face de Deus não é um lugar específico, não é um lugar definido no espaço-tempo, mas apesar disso, Deus fala isso porque Ele quer dizer, eu sou uma pessoa, eu me relaciono diretamente como pessoa. Eu não sou uma ideia. Eu não sou energia. Então, eu tenho uma porta relacional. Então, a Bíblia nos diz, em vários lugares, como nós podemos nos aproximar de Deus e estar diante da face de Deus e contemplar Deus. Então, todas essas teofanias, elas nos ensinam algumas coisas fundamentais. Elas nos ensinam como nos aproximar de Deus, como Ele nos mostra sobre como devemos nos aproximar dEle e o que isso nos diz. Então, nós vimos esse texto aqui. E antes de falar sobre Dagon, eu queria falar sobre a Arca da Aliança. Porque você vê que a história é sobre Dagon e a Arca da Aliança. Vamos pensar. Eu vou ter que contar um pouco de história antes de nós fazermos as aplicações mas para o fim. Então, todas essas teofanias são expressões e incidentes de uma pessoa que chegou na presença de Deus, diante da face de Deus. Deus está em todos os lugares, mas poucas pessoas estão diante da porta relacional com Deus. O homem está alienado de Deus, ele se move, existe, Deus, ele não se relaciona com Deus pessoalmente, não há essa relação face a face, cara a cara, não é? Comunhão, não há porta relacional aberta. Então, quando essas coisas aconteceram, a gente viu, mas Deus nunca se ligou durante muito tempo a nenhum objeto físico nessas teofanias. Ele aparece uma vez para Moisés no arbusto, ele aparece uma vez para Abraão naquela tocha, ele aparece uma vez para Jó num furacão, assim, num redemoinho. Aparece para Elias
não é? Como aquele vento suave. É assim. Então, a arca é diferente. O que é a arca? O que é esse incidente? O que ele ensina para nós a respeito de como chegarmos a Deus, como nos aproximarmos de Deus? Então, a arca é o único objeto que Deus ligou à sua presença de uma maneira contínua na Bíblia. Não há outro lugar. Você vê, o arbusto foi só uma vez, mas a presença dele estava na arca da aliança. A sua glória, acabou de Deus, a Shekinah de Deus. Você tinha a presença de Deus ali na arca. Não há nenhum outro lugar, nenhuma outra coisa que ele tenha se ligado mais continuamente do que na arca. Nas outras coisas, uma vez só. A arca não, a arca era o lugar. E Êxodo 25, 10 diz assim: faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 metros de largura e 70 centímetros de altura. Aqui já está colocando nas nossas medidas, mas como as medidas antigamente, às vezes, há uma variação, ela podia ter de 1 metro, na verdade, 10 a 1,20 m, e a altura de 70 ou 74, e largura também, mas isso não faz diferença, porque você vai ver que é uma caixa pequena, 1,10 m, 70 centímetros, você tem uma caixa pequena, não é uma caixa grande. Aquela arca grande, assim, era coisa de Spielberg, assim, de Hollywood, porque ele achou que aquela marquinha não ia dar o impacto que devia dar. E nós sabemos que essa arca era toda coberta de ouro. E havia 4 anéis nessa arca com as quais ela ia ser carregada. Ela nunca podia ser carregada por animais, ela ia ser carregada por sacerdotes, mas eles não podiam encostar na arca. Então ela tinha lá aqueles 4 argolas, onde eles iam enfiar a madeira e iam carregar a arca. E sempre tinha que ser não só sacerdote, mas os coatitas que iam fazer isso. E na tampa da arca era uma tampa grossa, e era toda coberta de ouro. Essa tampa grossa, e o nome dessa tampa é propiciatório. É o lugar da propiciação. E só os sacerdotes, que eram, da verdade, da mesma tribo, né, de Abraão, de Moisés e Arão, que eram os levitas, e em cima da tampa do propiciatório existiam os anjos com suas asas voltadas umas para as outras, que são os querubins. Sempre são os anjos, os querubins, os anjos da face de Deus. Você vai sempre ver na Bíblia, quando vai falar sobre a face de Deus, a presença imediata de Deus, os querubins. Então, 2 querubins, um de cada lado, voltado, que são os anjos da presença de Deus. E poucas pessoas que tiveram uma visão assim, como Isaías, por exemplo, o que ele viu? Ele viu exatamente isso, não é? Esses anjos da presença de Deus, e como estava na arca da aliança. Então, essa caixa de ouro, dentro da caixa, debaixo do propiciatório, estava a lei de Deus. A lei de Deus, que expressa tudo que Deus é e o seu caráter, as 2 tábuas. As 2 tábuas, a gente tem que entender que a Bíblia foi escrita por homens, não é verdade? Pronto. Mas as primeiras palavras escritas na Bíblia foram escritas pelo próprio dedo de Deus. Vocês já pensaram nisso? Porque quem escreveu os 10 mandamentos foi Deus, antes de Moisés escrever Gênesis. Então, as primeiras coisas escritas na Bíblia não foram escritas por Moisés, assim, foram escritas por Deus, mas não é pelo dedo de Deus, não é? Mas Deus é que escreveu na tábua, foi lá e escreveu. Não foi Moisés que ouviu e escreveu, foi Deus que fez. As primeiras palavras da Bíblia são os 10 mandamentos. É óbvio que Moisés, quando sentou para escrever tudo, ele começou lá no início, mas as primeiras coisas antes não tinha nada escrito ainda. Foi Deus mesmo que deu que começou. Então, essas tábuas, que depois foram quebradas e tal, refeitas, estavam dentro da aliança, da arca da aliança. É importante você lembrar que ela é a arca da aliança. E é óbvio que ela
ela condena totalmente. E é por isso que a ira de Deus está sobre o homem. Cada lei condena. Então, em cima da lei, estava a tampa, que é o propiciatório. Uma vez por ano, você sabe que o sumo sacerdote, só uma vez por ano, tinha que entrar lá com o sangue da propiciação. E ele tinha que colocar o sangue exatamente em cima do propiciatório, onde estava entre os querubins o brilho da glória de Deus, o peso da glória de Deus, a Bíblia diz. E ali era para ter alguma coisa, mas não tinha nada, não tinha nenhuma imagem, não é? Só tinha o brilho da glória de Deus. E ficava dentro do tabernáculo. E você sabe que ele tinha 3 compartimentos, e o Santo dos Santos ficava lá no fim. Você sabe que sempre que você chega num lugar, o pessoal importante está onde? No fim. Você nunca entra numa empresa e o primeiro a te atender é o chefão. O chefão fica numa sala lá dentro. Só quem tem muita intimidade vai chegar lá. Normalmente você faz tudo, resolve tudo sem chegar na sala do fundo. A sala do fundo é a sala importante. Então, no tabernáculo também. Lá no fundo ficava o Santo dos Santos. Ele era escuro, né, porque ele ficava fechado. E lá só ficava a Arca da Aliança. Ninguém podia entrar lá durante o ano inteiro, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano. E Moisés, você vai ver que ele era autorizado, foi o homem pelo qual Deus entregou a lei, a entrar lá e olhar a arca. O povo não. O mesmo sumo sacerdote, o irmão dele, uma vez por ano. Mas Moisés entrava lá e ele via a glória de Deus sobre o propiciatório e ouvia Deus falar com ele. E ninguém podia tocar a arca. Ninguém podia olhar na arca. Exceto em ocasiões muito incomuns, não é? Como quando o sumo sacerdote entrava e Moisés. Então isso significa que Deus sempre se ligou nessas teofanias a algo temporariamente, a arbustos com Moisés, a um redemoinho, um furacão lá com Jó, e assim por diante. Mas rotineiramente a única coisa em que Deus ligou a sua glória visível, tangível, o brilho da sua glória, foi a Arca da Aliança. A mais nada ele ligou isso. E agora a gente tem a nossa história, que envolve a arca. E você pode chamar de a Arca Perdida. O primeiro filme de Spielberg, de Indiana Jones, se chama Os Caçadores da Arca Perdida, mas aquela história é falsa. Não sei se vocês sabiam. Não sabiam? Então eu estou falando. É falso. Vocês podem até ver, mas é falso. Essa é a história da Arca Perdida. Essa é a história da arca sendo perdida. Essa história que nós lemos hoje. Essa é a verdadeira. A verdadeira história da Arca Perdida. Ela começa em Samuel 4. 1 Samuel 4. E a gente pode contar a história, basicamente, eu disse que ia ter que contar assim, a história para ela ficar fresca em nossas mentes, para a gente entender o que nós... a aplicação final. Basicamente, Israel tinha caído num grande nível de deteriorização moral, espiritual, de todas as formas, social. E essa queda é perfeitamente simbolizada pelos filhos do sumo sacerdote, um ancião chamado Eli, Ofni e Finéias. Eles eram então sacerdotes, o pai era velho, a maior parte de quem fazia as coisas e tocava ao barco lá mesmo no dia a dia, eram os 2 sacerdotes, filhos do sumo sacerdotes, e eles eram pessoas totalmente ímpias, e administravam aquilo de uma maneira terrível. Eles roubavam, a Bíblia diz, eles desviavam, eles usavam as coisas que eram para o sacrifício, eles roubavam coisas, e eles tinham relações sexuais ilícitas com as mulheres, lá no tabernáculo, lá em compartimentos perto do tabernáculo onde os sacerdotes ficavam, pessoas que iam sacrificar, mulheres que iam sacrificar, eles eram homens totalmente ímpios. E um sinal de que a nação toda tinha caído nesse estado
decadente é que a nação nunca se levantou contra isso. As pessoas nunca se levantaram para dizer, isso é um absurdo, nós não aceitamos, nós não compactuamos com isso. Isso não pode acontecer. Ninguém exigiu, isso é sempre um sinal de que todo um povo, é por isso que Deus nunca isenta o povo. Nós temos a mania da nossa geração de culpar os líderes e botar o povo como simplesmente pessoas que estão... Deus sempre puniu Israel, nunca só os seus reis, seus sacerdotes, nunca, nunca. Por quê? Israel não se levantou contra isso. Israel não disse, é um absurdo que Finéias, Hófni estão fazendo, isso é inaceitável para a santidade de Deus, para a verdade de Deus. As pessoas se sentiram bem. Porque é óbvio que se o sumo sacerdote adultera, eu me sinto muito bem, porque se eu me adulterar também, o sumo sacerdote não vai falar nada. Se o sumo sacerdote já casou 3 vezes, para mim é ótimo, porque se eu casar 5 vezes, ele vai dizer o quê? As pessoas gostam. As pessoas gostam. É por isso que hoje em dia a igreja é assim. E por isso que há um monte de pessoas patrocinando o erro, ajudando o erro, cooperando com o erro, e uma multidão está lá. Porque todo mundo se sente confortável. Eu sou ambicioso, eu adoro dinheiro. Se o cara só fala em dinheiro, ele nunca vai poder criticar e falar da minha ambição. Então eu gosto, eu acho bom aqui. É por isso que ninguém protesta. Ninguém está interessado na verdade. Era assim que estava acontecendo. Quando o povo não se levanta e exige uma reforma, quando vê a corrupção espiritual no clero, não é? Significa que todo mundo é corrupto igual. Todo mundo tem o mesmo desprezo pela verdade. Se eu posso sentar e ouvir, semana após semana, a palavra de Deus ser falsamente pregada, aquilo não me incomoda. É impossível eu estar incomodado com algo que é contra Deus e simplesmente participar daquilo continuamente. E ser, na verdade, a pessoa, parte das pessoas que patrocinam todas aquelas coisas. Então não houve nenhum... Ninguém se levantou. Ele falava, vocês estão fazendo errado, meninos, não façam isso, mas ele era péssimo pai e sumo sacerdote. Então Deus teve que levantar uma criança. A gente sabe que Deus... Quando Samuel era criancinha, chamou Samuel, aquela história que a gente ouve na escola dominical, eu já disse aqui que é estranho, que sempre na escola dominical eu ouvi isso, mas aí ninguém dizia o que Deus falou para Samuel. Porque a história na escola dominical sempre acabava quando falava assim, fala que teu servo ouve. Ninguém falava nada, porque o que Deus fala é terrível. Não é? E aí as pessoas acham que a criança não pode entender o que a Bíblia está dizendo. Então elas contam a história que não faz nenhum sentido, porque a história não é contada de verdade. Então ele disse, vou realizar em Israel algo que fará tinir o ouvido de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião eu executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não fez nada. Ele só ficava resmungando, sabe esses pais que falam, não faz isso, mas não faz nada. Isso não é ser autoridade, nem pai. Não é? Muito menos, ele era pai e era o sumo sacerdote. Por isso eu jurei à família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli. Você já imaginou isso? Propiciação é o sacrifício que tira a ira. Deus diz, jamais alguém fará propiciação pela sua família. Eu vou ficar sempre irado contra ela, até destruir toda a sua família. Sua família vai ser extirpada. Não vai sobrar ninguém, e isso vai acontecer lá, depois, quando Abiatar é morto por Salomão. A Bíblia diz, para se cumprir, Saul já tinha matado o resto da família de Eli todo, mas um escapou, que foi Abiatar, foi sacerdote, sumo sacerdote Davi, mas depois, quando Salomão assume e mata Abiatar, porque Abiatar tinha apoiado o outro lá para ser rei, que não foi Salomão, Deus falou, para se cumprir aquilo que eu falei através do Samuelzinho, não é? O menininho, que eu nunca aceitaria a propiciação, que a minha ira ia ser derramada até todos da família de Eli serem tirados, não sobrar um descendente. Então Abiatar está morrendo por causa disso, e Deus falou isso. Samuel ficou deitado até de manhã, então abriu as portas da casa do Senhor e teve medo de contar a visão a Eli. Era pequeno Samuelzinho, mas Samuelzinho era esperto, pensou, caramba, isso é horrível, né? Vou falar para ele que os filhos dele vão morrer, que os descendentes dele vão morrer, e que não há propiciação, que a ira de Deus está sobre ele, e que vai acabar com tudo.
Mas Eli chamou Samuel, meu filho, ele respondeu, estou aqui, e ele perguntou o que o Senhor lhe disse. E com os filhos ele era meio mole, mas com Samuel você vê que ele foi mais duro. Não esconda de mim, Deus te castiga se você não contar. Ele não falava isso, ele não fazia assim com os filhos dele, né? Mas o Samuelzinho ficou acuado, assim, Deus o castiga e faça com muita severidade se você esconder de mim qualquer coisa que ele te falou. Então o Samuelzinho pensou, contou tudo. A Bíblia diz, e nada escondeu. E é estranho, porque a Bíblia diz que quando Eli ouviu, ele disse, é Deus, faça o que lhe parecer melhor. Ou seja, se não há nada que possa ser feito contra a ira de Deus, contra a minha família, ok. Portanto, é claro que Israel estava afundando. Mas, de repente, no meio eles entraram em guerra com os filisteus, e eles estavam perdendo a guerra, e de repente alguém lembrou algo. Vocês lembram da história? Vocês não olham para trás, quando a gente parecia não ter nenhuma chance contra Jericó, o que Deus mandou? Deus falou para a gente pegar a arca e ir com a arca com os sacerdotes, para tocar as trombetas. E o que aconteceu? Nós ganhamos, as muralhas caíram, Josué levou a arca. Vocês não lembram quando a gente ia atravessar, o povo de Israel, ia atravessar o Jordão? Como é que a gente atravessou? Não tinha como atravessar, não tinha ponte. Como é que a gente atravessou o Jordão? O que Deus fez? O que Deus falou? Manda a arca na frente. E quando os sacerdotes entraram com a arca no rio, o rio abriu, e a gente passou. Quantas vezes Moisés e Josué não levaram a arca para as batalhas? E a gente vencia todas. É o que a gente tem que fazer, vamos levar a arca. Porque a gente tem que aprender com a história. E o que aconteceu? Quando a arca do Senhor entrou no acampamento dos judeus, de Israel, a Bíblia diz que os israelitas gritaram tão alto, tão animados, assim, tão vibrantes, que os filisteus ouviram aquilo e ficaram apavorados, porque eles disseram, eles trouxeram a arca. E você vê que eles conheciam a história, eles conheciam o Deus de Israel. A Bíblia diz assim, no versículo 5 aqui, os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram, o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Então eles souberam que a arca do Senhor viera ao acampamento. E os filisteus ficaram cheios de medo e disseram, deuses chegaram ao acampamento, ai de nós, nunca aconteceu uma dessas coisas, ai de nós. Ou seja, eles nunca trouxeram a arca para a guerra, eles conheciam as histórias que Josué, Moisés levavam a arca. Ai de nós, quem nos livrará das mãos dos deuses poderosos? São os deuses que feriram o Egito com toda espécie de pragas no deserto. Então alguém disse assim, sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês vão se tornar escravos deles. Eles com arco, não, a gente vai ter que ir para a guerra. Mas você vê que eles temiam, eles sabiam, esse Deus, ele derrotou Faraó, e agora eles trouxeram essa arca, estamos perdidos. E os israelitas então partiram para a batalha cheios de ânimo, e naquele dia morreu 30 mil israelitas. E eles, os filisteus levaram a arca. Essa é a história da arca perdida. Quando um jovem veio falar, um mensageiro, a Eli, disse que seus 2 filhos foram assassinados, foram mortos, que 30 mil foram mortos, e que a arca foi levada. Nós sabemos que, quando Eli soube disso, ele levou um susto, caiu para trás, quando ele soube que a arca foi levada, e quebrou o pescoço e morreu. E a Bíblia diz assim, quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, o sumo sacerdote, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, e quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro havia morrido, e que o marido dela e o outro estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu à dor de parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram, não se desespere, você tem um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção, e ela deu ao menino o nome de Icabode, e disse, a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada, e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou, a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi
tomada. Então eles pegaram a arca que tinha saído lá de Ebenezer e levaram para Asdod. Havia 5 cidades maiores e mais importantes dos filisteus. Eles levaram para Asdod a arca e colocaram lá no templo de Dagon. E eu escolhi esse tema particular. Eu estava respondendo lá a criança, lá por causa da pergunta sobre porque foi dito que Deus não era um Deus manso, mas bom. O que queria ser dito? Dagon é o Deus do milho. É engraçado isso, né? Ele é o Deus do milho, ele é o Deus da colheita do milho. Você pode achar, por que alguém faz um Deus do milho? É porque o paganismo é assim, ele faz um Deus de qualquer coisa. O ser humano faz um ídolo de qualquer coisa que ele ache útil, qualquer coisa que lhe interesse. Então é óbvio que os filisteus, uma das culturas, como no Brasil, por exemplo, é grande exportador de soja, não é? Eles tinham grandes plantações de milho. Então eles dependiam que chovesse, que não tivesse pragas. Então, e o deus do milho era Dagon. Então eles ofereciam sacrifícios. E como essa era uma das colheitas mais importantes, esse era um dos deuses mais importantes. Você pode não achar importante o milho, assim, porque você não mora em Goiás, você não mora em Mato Grosso, né? Você mora no Rio de Janeiro. Mas quando uma região depende de uma cultura, aquilo é importantíssimo. Mas você também faz Deus de qualquer coisa, todo ser humano faz, de qualquer coisa que ele acha importante. Esse era um dos principais deuses, por quê? Porque ele era um deus dessas grandes colheitas, e agora eles colocaram a arca da aliança, a arca de Deus, Jeová, no templo de Dagon, e eles estavam mostrando com isso a cosmovisão pagã, do paganismo, que reinava naqueles dias. Qual é a visão de mundo do paganismo? Isso é bom para nós enxergarmos como a história ela anda em ciclos e volta aos mesmos lugares. Eu estava esses dias estudando o livro de Gálatas, que estava preparando uma série de sermões em Gálatas, e uma das coisas que Paulo diz no capítulo 4 antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Todo mundo que não conhece Deus é escravo de ídolos, Paulo está dizendo. Todo mundo, essencialmente, ele diz, olha, os pagãos, eles tomam elementos do universo e o adoram. Isso é bastante simples. Mas a questão é o que ele quer dizer. Quais foram esses elementos do universo? Qualquer coisa básica, qualquer coisa que você acha importante. Então, eles fizeram o Deus do trabalho, o Deus da colheita, o Deus da beleza, o Deus do atletismo, o Deus do vinho, o Deus do entretenimento, o Deus da sol, o Deus da lua, o Deus das estrelas, o Deus do rio. Você sabe que Abraão era um adorador da lua. Porque todas essas coisas são importantes para a vida do homem. Então, para cada uma delas, o homem atribuiu, como elas são, na verdade, deuses para nós, eles atribuíram. O que o pagão faz foi que ele tomou essas coisas da criação, coisas que Deus criou, e deificou elas. Fez a vida deles depender delas, a autoestima delas depender delas, o senso de valor depender delas, o senso, enfim, de segurança. Olha, a nossa segurança está no milho. Se o milho falhar, a gente vai ser um fracasso econômico. Então a gente precisa adorar o Deus do milho, porque o milho para a gente é o que dá potência econômica a nós, é o que nos sustenta. Como resultado, você poderia escolher qualquer coisa básica do mundo que você quisesse adorar. Então cada um tinha o seu próprio Deus. Essa é a cosmovisão do paganismo. Cada um tinha o seu próprio culto, cada um tinha o seu próprio sistema. Havia múltiplos deuses e múltiplas religiões, e cada um definia a maneira com que ia adorar. Então o atleta ia adorar o Deus dos atletas. E se você era um fazendeiro, você ia ser um adorador de Dagon, por exemplo. Porque você precisa que esse Deus, que é da fertilidade, como Baal também era, te abençoe, porque na verdade a tua vida, tua riqueza, e aí a tua autoestima, e o teu poder na sociedade, aí como você vai ser visto, depende do teu milho. Tudo depende do teu milho.
E depois havia, por exemplo, Baco, né, que é o deus do vinho, da festa. Então, se você era um cara animado, se você gostava da universidade, ficar naquelas festas, igual as fraternidades, como você vê em filmes, você ia adorar Baco. Porque o entretenimento, a festa, o vinho, ia ser tudo para você. Sem isso, a tua vida não tem cor, não tem beleza. Então, esse é o Deus. Havia Deus para todo mundo. Nessa cosmovisão, portanto, ninguém pergunta qual é o Deus verdadeiro, qual é a verdade, isso não importa. Não é? As pessoas perguntam qual é o Deus funcional, que funciona para mim. Eu sou um cara que gosta de festa, qual é o Deus bom para mim? Festa, qual é? Baco é bom para você, então vou adorar Baco. O outro diz assim, eu planto milho. Qual é o Deus bom para mim? O Deus que ajuda esse pessoal do milho aí, pessoal que planta milho. Por exemplo, lá entre os filisteus, as pessoas dizem, Dagon é o Deus, então agora eu sou adorador de Dagon, vou fazer sacrifício para Dagon. Como é a cultura Dagon? Vou adorar Dagon. O Deus era funcional, eu tinha um interesse. Qual era o Deus desse interesse? É esse Deus que eu vou seguir. Ninguém tinha interesse se alguma coisa era verdade, se não era verdade. Todo mundo achava, olha, cada um tem o seu Deus. Nessa visão de mundo, ninguém se sentou e perguntou, qual é o Deus real? Não o Deus que está ligado àquilo que eu tenho o meu interesse, mas o Deus real. Ninguém perguntava. Quando os filisteus tomaram a Arca da Aliança, eles não pensaram, esse Jeová não é Deus nada. Eles pensaram, isso é Deus. Eles acreditavam que tinha deuses assim. Esse é o Deus dos judeus. Já deu vitória a eles, ele tem certos poderes. Eles não tinham dúvida da existência de Yahvé, só que eles achavam que era só mais um Deus naquele panteão de deuses. Então, quando a Arca da Aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram, tremeram, e o chão tremeu, e os filisteus falaram, o que aconteceu? Deuses chegaram ao acampamento, a arca chegou, agora nós vamos ser destruídos, é aquele Deus que fez aquilo no Egito, aquelas pragas, aquilo tudo, e agora nós estamos perdidos. Então, a questão do paganismo nunca é o que é certo, o que é verdade, o que está errado, mas o paganismo é o que funciona. O cristianismo vai abençoar meu casamento? Vai me dar trabalho? Vai abrir as portas? Eu estou precisando de porta aberta, porque as portas estão tudo fechadas na minha vida. Se Deus aí vai abrir porta para mim, ele dá, conserta casamento, esse Deus, se for o Deus do casamento, eu vou seguir. A verdade é por isso que as pessoas podem ouvir o evangelho, saber que ele é distorcido, não importa, aquelas pessoas são pagãs. Hoje nós temos um cristianismo pagão, porque a gente vive numa sociedade pagã. É porque as pessoas dizem, não é verdade, porque ninguém está interessado. As pessoas estão perguntando, o que é funcional? O que entra dentro dos meus interesses? Paganismo. A gente vive numa sociedade pagã. E grande parte do cristianismo também é só uma expressão. Então, as pessoas dizem, não, mas quantas vezes minhas colheitas de milho foram realmente grandes por causa de Dagon? Eu planto milho, há anos, mas não é assim que muitos crentes justificam as coisas? A pessoa diz, não, você está falando isso, mas você não sabe por as experiências que eu tive. E daí? O espírita também conta experiências. Filisteu conta experiência. Os adoradores de Baal tinham suas experiências. Você acha que toda vez que os caras lá plantavam milho, o milho não crescia? Não dava colheitas abundantes? Aí o cara lá contava testemunho, olha, matei não sei quantos bichos para Dagon. O que aconteceu? Estou rico. Cresceu milho em superabundância lá na fazenda. Foi assim que Dagon ficou famoso, com o pessoal contando testemunho. Ninguém queria saber se era verdade, se aquele Deus existia. A questão do paganismo nunca é o que é certo, o que é errado, o que é verdade. Então eles puseram a arca no templo de Dagon. E na primeira noite, você sabe, Dagon caiu diante da arca do Senhor. E quando eles acordaram de manhã, Dagon estava caído diante da arca do Senhor. E eles levantaram Dagon, colocaram no lugar. Provavelmente, o que os sacerdotes pensaram? Se eu pegar esses filisteus adolescentes que entraram aqui e derrubaram Dagon, eu vou matar esses moleques. Há uns moleques aqui na cidade de Asdod que não respeitam nada, não respeitam o Deus do milho. Eles vêm aqui, derrubaram tudo, eles botaram lá no lugar, mas na manhã seguinte aconteceu algo diferente. Dagon, caído
bruços no chão, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos haviam sido quebradas, estavam no umbral, só restava o corpo dele. O corpo estava lá. E você vai ver que isso é importante. A cabeça caiu, o braço caiu, o corpo ficou lá no umbral. Então os sacerdotes sabiam que a cabeça significava sabedoria, e braço, poder. E sabiam que estava sendo dito que Dagon era uma tolice, não era fruto da sabedoria, e que Dagon não tinha poder, ele era totalmente impotente. Eu tenho que encurtar a história, mas o que acontece é que, além de acontecer isso, houve uma praga em Asdod. Começou a aparecer tumores, hemorroidas nas partes íntimas das pessoas, e uma praga de ratos, foi uma desgraça. E eles resolveram então levar a arca para outra grande cidade dos filisteus, que é Gate. E eles levaram para lá, e o que aconteceu? Aconteceu uma epidemia lá também. E aconteceu uma epidemia, e hemorroidas para todo quanto é lado, e ratos, e uma praga. E eles resolveram fazer o seguinte: vamos levar a arca então para outra cidade, para Ecrom. Mas aí, quando eles estavam levando a cidade para Ecrom, essa é uma parte meio engraçada da história. O pessoal de Ecrom ficou lá na porta da cidade, e quando eles vieram com a arca, falaram assim: não, aqui não. Porque vocês querem trazer essas pragas para cá. Então houve um motim. A cidade de Ecrom não aceitou a arca. E os sacerdotes, então, lá dos filisteus falaram assim: olha só, nós temos que fazer alguma coisa, e nós temos que conseguir propiciação pelos nossos erros. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão fazer hemorroidas de ouro e ratos de ouro, na mesma quantidade de cidades que tem na Filistia, e vão entregar a arca junto com isso. Mas vai ser engraçado, esse pessoal assim, no Velho Testamento é engraçado, eles acreditam em tudo, assim, parece que eles acreditam em qualquer fantasia, mas nisso eles estavam em dúvidas, assim, mas eles pensaram: mas e se foi tudo coincidência? Se todas essas coisas foram coincidência, Dagon cair, depois Dagon cair a segunda vez, depois as pragas, depois ir para a cidade de Asdod, para Gate, e praga lá, e se isso for coincidência? Mas a gente tem que ter certeza de que a gente está fazendo, que é Deus mesmo que está fazendo isso. Então, a única maneira de ter certeza vai ser o seguinte: a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar 2 vacas que acabaram de dar crias, e vai tirá-las do curral, e vai vai botar numa carroça com essas 2 vacas que acabaram de dar crias, estão amamentando os bezerros. Vamos botar a arca nessas vacas, e vamos soltar as vacas. O normal, as vacas irem para o curral por causa dos bezerrinhos. Mas se as vacas, por elas mesmas, da cabeça delas, forem para alguma cidade de Israel, então quer dizer que é Deus mesmo que está fazendo isso tudo. A vaca aqui é decidir tudo, no final das contas, as 2 vacas, não é? Vamos fazer isso. Se elas forem para o curral, era só coincidência. A gente está fazendo esse turbilhão de coisa à toa. Mas se as vacas forem para Israel, então era Deus mesmo. Então eles prenderam, fizeram isso, fizeram as imagens dos tumores, a Bíblia diz, e dos ratos que estão assolando o país. Eles deram esse conselho: e deem glória ao Deus de Israel, talvez Ele alivie a sua mão de sobre vocês, seus deuses e sua terra. Por que ter o coração obstinado como os egípcios e Faraó? A gente vai fazer igual o Faraó, vai ficar insistindo até Deus destruir tudo, como ele fez lá? Somente quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas ir. A gente não vai fazer igual. Agora então preparem uma carroça nova com 2 vacas, e eles dão aquela coisa toda que eu falei para vocês. Ponham seus bezerros no curral, coloquem a arca e fiquem observando, eles dizem. Se ela for para o seu próprio território, na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu, e que isso aconteceu conosco por acaso. 1 Samuel 6, 5 e 9. Então eles botaram nas vacas. O que as vacas fizeram? As vacas foram em direção à cidade mais próxima de Israel, que é Bet-Semes. Mas elas não só foram. A Bíblia diz assim, em 1 Samuel 6, 12, então as vacas foram diretamente para Bet-Semes. Elas não pararam, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho.
as 2 vacas. Não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Engraçado, não é? As vacas foram para Bet-Semes no caminho certo, como se tivesse assim um mapa, não é? E o GPS exato, e elas foram mugidas para chamar a atenção assim, de todo mundo, né? É como se as vacas estivessem pregando para eles, assim. E elas foram, a Bíblia diz, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, direto para Bet-Semes, e chegaram lá, em Bet-Semes. Isso e eles seguiram, levaram lá as hemorroidas de ouro, os ratos de ouro para cada cidade, ofereceram sacrifício, e os homens de Bet-Semes receberam a arca de Deus e ficaram animados. Botaram na casa do homem chamado... enfim, receberam. Só que eles eram curiosos, o pessoal de Bet-Semes, aí já estava em Israel. Só que eles nunca tinham olhado para a arca, porque a arca ficava no Santo dos Santos. Eles resolveram, vamos ver o que tem dentro da arca, vamos dar uma espiada. E eles abriram a arca para olhar o que tinha dentro da arca. O que aconteceu? Morreu 70 pessoas que olharam para dentro da arca. Eles ficaram desesperados e falaram, quem pode habitar com o Deus Santo? Ninguém pode. A gente foi só dar uma olhada dentro e já morreu todo mundo. Então a Bíblia diz, depois disso tudo, então os homens de Quiriate e Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram o seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor, e a arca permaneceu em Quiriate e Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Durante 20 anos, então, ficou na casa de Abinadab. Só vai sair a arca daí de novo quando Davi resolver, a arca não pode ficar fora de Jerusalém, nós temos que buscar a arca. Abinadab tem um filho dele chamado Uzá. Nós sabemos que o filho dele vai, quando estiver levando a arca com Davi, vai tocar na arca e vai morrer. Você vê, esse garoto que é Uzá, esse cara, ele viveu 20 anos com a arca na casa dele, sem poder tocar, sem nada disso, mas ele sabia, não é? Ele era um coatita. E ele cresceu praticamente com a arca na casa dele, que a arca ficou 20 anos lá, e ele vai morrer. Ele era filho desse homem. E, enfim, agora você pensa, tudo isso é muito estranho, essa história que eu tive que contar, porque, primeiro, eles pegaram a arca e levaram para a guerra. Se você me perguntasse de maneira superficial assim, o que essa história toda ensina para nós? Você ia dizer, olha, o objetivo é esse, né? Olhar o texto e fazer as aplicações. A gente podia chegar assim, olha, a conclusão que a gente chega sobre a Arca da Aliança é que vista uma roupa de amianto para você chegar perto dela, aquela roupa que te protege, porque esse objeto é terrível, as pessoas morrem perto dele. Use óculos de segurança, não toque, não olhe, não faça nada. Parece assim. Parece que essa arca pertence a um Deus terrível, um Deus caprichoso, um Deus imprevisível, um Deus santo, um Deus perigoso. Eu diria que todas essas opções são verdade dentro do seu contexto, menos o caprichoso. Deus é tudo isso mesmo, não é? Na verdade, todas essas coisas são verdades sem o caprichoso. E o que nós aprendemos? O que é nos ensinado sobre como chegar perto de Deus? A primeira coisa que a gente vê, quando a gente conhece essa história, e lá, o C.S. Lewis estava dizendo, lá no livro para crianças, ele é um Deus manso? Não, ele não é manso. Ele não é um leão manso. Ele é bom, mas ele não é manso. Essa história toda está falando a mesma coisa, não é? E a primeira coisa, de uma maneira negativa, é que nós vivemos uma sociedade pós-moderna. Às vezes, essa palavra pós-moderna tem recebido significados um pouco diferentes. Mas o que acontece é que, no modernismo, as pessoas achavam que iam encontrar alguma verdade objetiva, mesmo que não fosse Deus, mesmo que eles negassem Deus. Eles acreditavam que existia alguma verdade. Então, há décadas e décadas atrás, mesmo que você falasse assim, o cristianismo é a verdade, a pessoa te perguntar, me diga a respeito disso. Por que ele é a verdade? Qual é a razão que ele é a verdade? Me mostre, como é que eu sei que o cristianismo é a verdade? Como é que eu sei sobre Jesus e sei que isso é a verdade? Quais são as suas razões? Quais são os argumentos? Eu não quero ser cristão, a menos que isso seja verdade. Qual é a verdade? Me diga, me fale a respeito disso.
Quais são as razões para mim acreditar que isso é a verdade? Mas as pessoas hoje, nesse mundo pós-moderno, pagão, o que elas perguntam é o seguinte: funciona? Funciona. É por isso que muitas pessoas estão na igreja há 20 anos, e se você perguntar a elas, qual é a doutrina da justificação? Ela não sabe. Ela nunca esteve interessada em nenhuma das doutrinas bíblicas. Ela estava lá porque ela achou que aquilo funcionava para alguma coisa da vida dela. Ela não está interessada no que a Bíblia diz sobre a verdade. Verdade não importa. O que importa é simplesmente se aquilo é útil ou não é útil. Para mim, para a minha vida. Então elas podem ficar 30 anos. Você pergunta, fale sobre a regeneração. Ela não sabe. Fale sobre propiciação. Não sabe. Expiação. Não sabe. Ela não sabe. Ela nunca esteve interessada na verdade. Ela é um pagão que está se dizendo cristão. Então, eles não se sentam ao redor e dizem, esse Deus é verdadeiro? Isso é a verdade? Isso está sendo pregado é a verdade? Essa é a verdade? Esse é verdadeiramente Deus? Então nós voltamos a uma abordagem pagã da vida. Não é? Eu só estou querendo dizer como a história se repete, o homem nunca sai do mesmo lugar. Então quando Deus botou Dagon para baixo 2 vezes, ele não estava apenas dizendo que ele era mais poderoso que Dagon, mas que ele era o único Deus. É por isso que a cabeça de Dagon, o braço de Dagon foram cortados. Porque só quando Dagon caiu, podia parecer esse aqui é um Deus forte, aquele é um Deus mais fraco. Mas Deus está dizendo, não há nenhuma sabedoria em Dagon, não há nenhum poder em Dagon. É totalmente impotente, é totalmente tolice. Só eu sou Deus. Então, a primeira coisa é essa. O que essa história nos conta é o seguinte: não me venha com cristianismo, porque ele é excitante. Embora eu ache ele totalmente envolvente, não é por isso que alguém deve crer no cristianismo. Essa não é a razão, e você nunca deve ir para o cristianismo por causa disso. Se você veio erradamente. Por favor, não venha ao cristianismo porque ele vai te curar. Ele cura o homem. E finalmente, ele cura o homem para sempre. Não é? Ele cura o homem de todas as formas possíveis. Ele faz o homem ser como ele foi criado para ser. Mas você ninguém deve vir ao cristianismo por causa disso. E se veio, não veio a verdade de Deus, não veio o cristianismo. Por favor, não venha ao cristianismo porque ele é relevante. Não é? Essa é a palavra que as pessoas gostam. Porque ele vai mudar a cidade, porque ele vai mudar, porque ele é totalmente relevante. Mas essa não é a razão de você vir ao cristianismo. Não é? Essa seria a razão errada. Não venha ao cristianismo porque há poder nele. Há poder no cristianismo. Há o poder infinito em Cristo. Há poder infinito no sacrifício de Cristo, na propiciação de Cristo. Mas você não vem ao cristianismo porque ele tem poder. Você só vem ao cristianismo de verdade se você veio porque ele é a verdade. Porque ele é a verdade. Só veio ao cristianismo pessoas que vieram trazidas assim. E depois elas continuam sendo santificados na verdade. Essa é a razão, é a única razão. Pense nisso. Não haja como pagãos. A maior parte das pessoas se dizem cristãos, elas estão agindo simplesmente como pagãos. Elas estão no meio, dizem que são cristãos, são batizadas, tomam ceia, falam que Jesus morreu na cruz, mas tudo é uma questão funcional. É por isso que há pastores especialistas em casamento, há pastores especialistas em juventude. Não existe isso na Bíblia, mas existe isso hoje. Funcional, eu sou jovem, o que tem para mim aí? Qual é a coisa interessante? Um grego ia dizer, tem Baco. Pô, Baco para você vai ser o máximo. Porque na juventude, assim, adorar Baco é legal demais. Então a pessoa vem no cristianismo e diz assim, o que tem no cristianismo para mim que sou jovem? Eu gosto de falar de quê? De namoro, de sexo. Isso é meu interesse. Propiciação, encontro de jovem tem que falar de quê? De namoro, de sexo, de relacionamento, de casamento. E encontro de casais, fala sobre o quê? Casamento, como conquistar a esposa, ser um excelente marido, a esposa ser, sei lá, sensual, como se isso funcionasse. Olha o mundo tem tudo isso, o mundo é maravilhoso, os casamentos. Não é? É isso. Cada um tem o seu próprio interesse. Aquele que, na verdade, estão seguindo Deus do casamento, o outro está seguindo Deus da juventude. Então são pagãos, as pessoas são pagãs. Elas não são no cristianismo por causa da verdade. Verdade. E o que acontece? Se você vem para o cristianismo simplesmente porque ele é funcional, eu quero que você saiba que você vai se decepcionar. Nem sempre as coisas vão acontecer, e quando não acontecerem?
E quando você não achar ninguém para casar? E quando o seu casamento falir? E quando o outro te trair e for embora? E quando o médico falar que você vai morrer de uma doença? O que faz o verdadeiro cristão ficar firme até o fim? É porque ele crê na verdade. E essas coisas não mudam a verdade. A verdade sobre Deus é verdade quando eu tenho 17 anos e quando eu tenho 30 anos, 40 anos. Por isso que não existe essa coisa de é muito difícil ser cristão e jovem, é muito difícil ser cristão e adulto, cristão e velho. É muito difícil nada, é muito difícil que essa pessoa não é cristã. Ela adorava o Deus da juventude, o Deus da idade madura, o Deus. Mas quando ela realmente foi levada a causa da verdade, a verdade, ela tem o mesmo peso em qualquer idade. É por isso que Calvino escreveu os Institutos com 23 anos. A obra teológica mais profunda que existe. Com 23 anos de idade. Ele podia estar no encontro de jovens sobre namoro. Para ver o que a Bíblia diz sobre a parte que me interessa, porque a outra parte eu não entendo. Mas ele pode escrever um livro que fala sobre todas as doutrinas bíblicas, da maneira mais profunda possível. Com essa idade. Porque o verdadeiro Filho de Deus está interessado na verdade. E a verdade, ela nos segura, ela nos agarra. Quando tudo dá errado, a verdade continua sendo verdade. Por isso que Paulo diz, quem nos separará do amor de Deus? A aflição, a morte, a espada. Se você vê, porque o evangelho é relevante, aí quando a cultura inteira desprezar o evangelho, o que você vai fazer? Se você esperava exatamente que ele tivesse uma relevância para a cultura. Mas porque ele é a verdade, se o mundo inteiro não abraçá-lo, que diferença faz? Que diferença faz? A verdade não muda. Então, nem sempre, nesse mundo, você vai ter o quê? Vai ter aquilo que é emocionante, aquilo que... Não. Pelo contrário, às vezes obedecer a Deus vai levar você por caminhos de dor, de sofrimento, de perda. O apóstolo Paulo fala que naqueles dias, quantas mulheres perderam seus maridos porque se converteram. O marido diz, eu não vou ser esposo de uma cristã. Vou embora. Está vendo? Em vez de construir o casamento dela, o cristianismo acabou com o casamento dela. Mas Jesus disse, aquele que não ama a mim mais do que marido, pai, mãe, filho, não é digno de mim. Você vê, se você não foi por causa da verdade, você não tem como lidar com as situações da vida. Então, se não for verdade, em última análise, não tem nenhuma importância o cristianismo, queridos. Ainda que você diga que ele ajude as pessoas. Mas o cristianismo, o espiritismo também ajuda algumas coisas as pessoas. O AA ajuda. Ajuda. Não resolve, porque o mundo é como é. O homem é caído, depravado. Só Deus pode salvar o homem. Mas ajuda. Tem gente que parou de beber indo no AA. Não é assim? Ajudou. Se o cristianismo não é verdade, ele não tem importância nenhuma. Se ele é a verdade, ele tem toda a importância do mundo. Então a única coisa que interessa é se ele é a verdade ou não. Então não seja nunca um pragmático, pense nisso, entenda isso, entenda a verdade de Deus. Não há questão daquilo que eu posso sentir. Quase sempre tem cristãos defendendo coisas que não são a verdade de Deus e dizem, mas você não conhece as minhas experiências pessoais. Dá vontade de dizer assim, se dane as suas experiências espirituais. Elas não têm nenhuma relevância. Quando você não existia, a verdade era verdade ou não era verdade. Você só existe há 30 anos. A verdade é eterna. Como é que as suas experiências definem a verdade? O que era a verdade então antes das suas experiências? Se a tua experiência define a verdade, o que era a verdade há 100 anos atrás, quando você não estava no mundo? A tua vida não quer ser tornada verdade. As tuas experiências são totalmente inúteis em relação à verdade. A verdade é a verdade. Quer você exista ou não. Se uma pessoa chamada Josemar não tivesse existido, a verdade existiria. A verdade não dependeu da minha existência, nem das minhas experiências. Ela é a verdade de Deus, não minha. Então a Bíblia nos ensina a nos aproximar de Deus. Isso são as coisas negativas. Em primeiro lugar, isso não diz que é importante, que a presença de Deus nunca é permanentemente ligada a nada tangível. Sempre que você faz isso, você erra. Deus não é um Deus manso, Deus não é um Deus automático. Faça isso, o teu casamento vai acontecer aquilo. Faça aquilo outro, vai acontecer isso. Faça isso e Deus vai fazer aquilo. Deus não é manso. Deus é uma pessoa. Não se trata pessoas assim, nem seres humanos. Faça isso e aquela pessoa vai fazer aquilo. Faça aquilo.
Ela é uma pessoa. Você não pode tratar ela assim. Não é uma força, não é um poder. Assim é a água. A água, você diz assim, a 90, a 100 graus, ela ferve. 100 graus, o que acontece? Ferve. Mas Deus não é assim. Bote ele no fogo a 100 graus, ele ferve. Não é assim. Ele é uma pessoa. Você não pode estabelecer essas regras pelas quais ele vai funcionar. Deus não é previsível, é isso. Ele não é manso. Ele não age como você acha que ele vai agir. Na hora que você acha que ele vai agir. Se você fizer as coisas que você acha que vai fazer. Deus não é manipulável. É isso que ele estava dizendo. O senhor Beaver, o castor. Você não ouviu o que a senhora Beaver disse? Quem disse que ele é manso? É claro que ele não é manso, mas ele é bom. E eu lhe digo, ele é o rei, ele reina. Portanto, embora tenha acontecido coisas particulares na minha vida, mesmo aquelas que são verdadeiras, elas não se tornam um padrão. Por exemplo, Paulo estava andando, viu uma luz, caiu. Imagina se Paulo falasse, não, para você se converter, tu tem que ver a luz. Tu viu a luz? Não viu, não está convertido. Viu a luz? Não viu a luz, não está convertido. Porque conversão, vou dizer para você o que é conversão, essa é a minha experiência. Isso aqui é o que é. Conversão é você estar andando meio-dia, assim, tá, de repente apareceu uma luz, e você ouviu uma voz. Você ouviu voz? Não ouviu, não se converteu. Enfim, Deus nunca está preso. Ele é soberano, ele não é manso, ele não é manipulável. Mas é sempre o que as pessoas fazem. Não é estranha essa história? Um dia, um exército de 100 mil homens com a arca perdeu a guerra. A arca não mostrou poder nenhum. Aí no outro dia, a arca sozinha, sem exército nenhum, começou a destruir todo mundo. Começou a botar hemorroide em todo mundo, começou a soltar rato na cidade, botou o exército todo desesperado, ou seja, um dia antes, todo mundo com a arca, não deu em nada. No outro dia, a arca sozinha, sem ninguém, começou a vencer os filisteus, começou a bater Asdod, Gade, Ecrom, até deixar todo mundo apavorado. Vamos ser destruídos, porque é por causa dessa caixa. Essa caixa está vencendo a gente. Não há nada que a gente possa fazer. Ontem, essa caixa e mais 100 mil pessoas perderam para a gente a guerra, mas agora... Então, 3 ou 4 dias e toda uma nação estava desesperada com aquela caixa. Então, você vê, isso deve ser aplicado tanto nas nossas vidas pessoais como... na igreja, nós tendemos a criar formas para Deus fazer as coisas. É por isso que há tantos livros, seminários, padrões de organização que nós achamos que tem que ser multiplicados, porque a gente acha que realmente essas coisas funcionam. Então a gente liga a adoração a um tipo de música. E se não tiver aquele tipo de música, a gente acha que não é bom. Porque a gente, por quê? Porque essas músicas, elas fizeram algo assim na minha vida. Você ligou algo a Deus que, apesar de às vezes Deus usar aquelas coisas, elas não são algo fixos, algo que Deus faz. Então você vai pensar, igreja espiritual ela faz desse jeito. O pastor espiritual ele tem que pregar assim, mas isso é uma bobagem. A pregação de Lutero era muito diferente da pregação de Calvino. E muito diferente da pregação de Spurgeon. Calvino pregava, toda a pregação tem que ser expositiva, porque você não pode trazer para a Bíblia aquilo que não está na Bíblia, você tem que expor o texto. Toda a pregação tem que ser, não está errada. Mas você vê, Calvino pregava versículo por versículo. Assim, Romanos 1:1, depois Romanos 1:2, depois Romanos 1:13, depois 1:4, e ia pregando, até pregar Romanos todo. Spurgeon não. Qual era o certo? Não está certo, a questão é a seguinte, eles estavam expondo a Bíblia, é isso, eles estavam expondo o texto, estavam pregando a verdade. Jonathan Edwards, ele é a pessoa mais profunda da história da igreja. Ninguém foi tão alto. As pessoas costumam dizer, por exemplo, Mark Lloyd Jones, que os puritanos são os Alpes suíços, assim, e que Lutero e Calvino são o Himalaia, mas que Jonathan Edwards é o Everest. Mas, no entanto, ele lia os seus sermões. Você sabe,
pecadores nas mãos de um Deus irado? Então, ele leu, ele preparou o sermão, então ele leu o sermão todo. Você vê, não tem nada a ver com Spurgeon. Spurgeon fazia as suas... Às vezes tem anotações de Spurgeon que você vê lá que só está os pontos. Ele preparava tudo, um esboço grande em casa, mas nem sempre ele usava. Às vezes ele ia só com os pontos. Teve uma vez que Spurgeon foi pregar, mas ele se atrasou, e o tempo está passando, né? E ele se atrasou, e eu também estou me atrasando. E como o culto já tinha começado, pediram para o avô dele começar a pregar. O avô dele começou a pregar. E aí ele chegou, e o avô dele, agora o meu neto vai continuar a pregação. E ele disse, mas que texto é? O texto deixa eu ver se eu lembro qual era o texto que Spurgeon pregou nessa época. Era aquele, isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu já preguei o ponto 1 e Spurgeon começou a pregar no ponto 2. Você vê, ele pregava assim, mas não tem nada a ver com Jonathan Edwards, não tem nada a ver com Calvino, e não tem nada a ver com Lutero. Homens pregam a verdade, Deus fez coisas tremendas, mas não foi uma maneira. Você não pode ligar, olha, é o jeito de Calvino pregar, sabe aquela forma que ele faz? É aquilo. Você tira de Deus e bota em algo. As pessoas fazem isso. Você vê que a gente normalmente quer criar máquinas que reproduzem coisas. É igual quando as pessoas falam assim, nós temos que, isso é muito comum ouvir, nós temos que preparar sucessores. Isso nunca funcionou. Nunca funcionou, queridos. Spurgeon teve um seminário, e ele conseguiu preparar o outro Spurgeon? Não. Sabe por quê? Porque quem levantou Spurgeon foi Deus, não foi alguém. Paulo preparou Timóteo, mas Timóteo foi igual a Paulo? Não foi, queridos. Paulo não pode preparar outro Paulo, porque quem preparou Paulo foi Deus. Só Deus pode levantar outro Paulo. Eu não posso, você não pode, nem Paulo pode. Ele só pode preparar um Timóteo, que não tem um impacto infinitamente menor na história do que Paulo. E o sucessor de Spurgeon, depois de formar milhares de pastores, quem foi? Vocês sabem? Então, está vendo? Não se pareceu nada com Spurgeon. E assim é com Calvino, assim é com Lutero. Porque quem preparou Lutero foi Deus. Lutero não tinha como preparar o seu sucessor, o Lutero seguinte, o próximo Lutero. Ninguém prepara o próximo Lutero. Ninguém sabe quem é o próximo Lutero. Ninguém sabe quem é o próximo Spurgeon, se vai haver. Na verdade, não vai haver o próximo Spurgeon, vai haver próximo outra pessoa. Mas você não pode fazer, não há uma maneira de fazer Deus fazer coisas. Não há como você mexer. Olha, como é que Spurgeon se prepara? Ele leu 100 vezes o Peregrino. Vou ler 100 vezes o Peregrino. Ele leu tantas vezes, ele lia tantas horas por dia, vou fazer a mesma coisa. E você não vai ser igual a Spurgeon. Porque é um engano seu pensar que isso que fez Spurgeon. Você pode ler, isso é ótimo ler todas essas coisas. Mas não é isso que vai fazer você Spurgeon. É Deus. É como criar uma montanha. Quem criou a montanha? Deus. Deus pode fazer de mim uma colina. Mas tá bom, Deus é o Deus das montanhas e é o Deus das colinas. O que seria se o mundo fosse todo Everest, igual o Jonathan Edwards, que falou que é o Everest? O Everest é todo gelado, não é? Lá, depois de uma certa altura, ele chama de zona da morte. É tão alto que o ser humano não tem como viver lá. Imagina se o mundo inteiro fosse daquela altura. Graças a Deus existem as planícies, onde planta soja, feijão, arroz, cria boi para a gente comer. Se o mundo todo fosse Everest, a gente ia só ter gelo no mundo. Então Deus é o Deus das montanhas, é o Deus das colinas. Deus é o Deus de Lutero, mas Ele é o Deus daquelas pessoas que sustentaram Lutero. Deus é o Deus de Spurgeon, mas é o Deus de todos os membros do tabernáculo metropolitano, que com o seu dinheiro, com o seu comparecimento, com a sua vida, tornaram possível a palavra de Deus alcançar o mundo através de Spurgeon. Não foi só Spurgeon. Deus levantou Spurgeon, levantou o povo que estava com Spurgeon. Deus levantou Paulo, levantou todas aquelas outras pessoas. É assim que Deus faz. Deus levantou Lutero, levantou todas as outras pessoas, levantou príncipes para apoiá-lo, levantou homens para estar com ele. Deus fez tudo. Deus era o Deus das montanhas e o Deus das colinas. É Deus. Você não manipula Deus, você não prepara os seus sucessores. Haverá sucessores, é óbvio, mas você não está preparando eles para serem o sucessor de Lutero. Não, é só um pastor, mas ele não vai suceder. Não vai ser o segundo Lutero, depois o terceiro Lutero. Os homens não preparam isso.
Uma das coisas terríveis que aconteceu, por exemplo, no século XVIII, foi que Charles Finney, por exemplo, inventou a chamada ao altar. Finney era totalmente pelagiano, ele acreditava que o homem ele não acreditava nem na expiação e na propiciação. Ele não acreditava que Jesus podia morrer em seu lugar, ele só acreditava que Jesus podia ser um exemplo para você. Então, Finney, ele inventou a chamada ao altar, o que a gente chama de apelo agora, porque ele achava que é só uma questão do homem querer ou não, que todo homem pode, todo homem é livre. Ele não era nem semi-pelagiano, ele era pelagiano. Então, se você insistir, mas contanto que o homem decida, tudo está resolvido. Certa vez, alguém que cresceu aqui na igreja me perguntou assim, mas o que é a chamada ao altar? Eu gostei de ter perguntado. Por quê? Porque ele não sabia. Ele cresceu aqui e não sabia porque ele nunca viu. Não é? Mas o que as pessoas fazem? As pessoas acham que essa é a maneira de Deus trabalhar, então as pessoas acreditam, é assim que o homem... É por isso que acontece o erro enorme de você chamar, insistir, alguém levanta, vem, você ora e diz, você nasceu de novo. A pessoa não nasceu de novo. E é uma coisa interessante sobre a chamada ao altar. Não é? Toda religião que tem altar, não chama ninguém para o altar. A única que não tem altar, que é o cristianismo, chama as pessoas para o altar. Não é engraçado isso? As religiões que matam, altar é o lugar de sacrifício. Alguém me fala assim, mas não tem sacrifício, a cruz é o altar, porque foi onde foi feito o sacrifício, onde foi feita a propiciação, é isso que o altar fazia. No altar era feita a morte do animal. É por isso que no altar, na igreja católica tem altar, porque eles falam que toda vez que faz a missa, repete a morte de Cristo. O que é um absurdo. O que é uma heresia. Jesus morreu uma vez por todas, há 2.000 anos atrás, e com um só sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre aqueles que ele salva. Nunca mais é repetido o sacrifício. Não tem altar por isso. Uma pessoa falou assim para mim, não, mas a gente não oferece sacrifícios espirituais em Cristo, pelo sangue dele. Não é num novo altar, é pelo que ele fez. O que eu falei no início? Pelo novo e vivo caminho, pelo seu sangue. Por causa dele, é assim que a gente oferece os sacrifícios espirituais, não é num altar que a gente... Não tem altar. Então, toda religião que tem altar, essas que matam bicho, tem altar, ou então que acredita que o sacrifício é feito de novo, tem altar, elas não chamam ninguém para o altar. E aqui não tem altar, chama as pessoas para o altar. Por que isso acontece, a gente não sabe. Mas se criou essa ideia, você gosta, o ser humano gosta de pegar Deus e colocar ele dentro de um sistema que vai funcionar. Se a gente fizer desse jeito, as pessoas vão se converter. A gente acha que Deus é manso, que você pode botar uma coleira em Deus, controlar Deus, dizer, venha para cá, vá para lá, vem comigo. Agora é a hora da conversão, Deus, converte agora no final do culto, na hora que eu estiver chamando as pessoas. Agora que é a hora de você regenerar. Se o cara andar no corredor, tu tem que regenerar ele. Eu vou dizer para ele que ele é regenerado. Tu é manso, eu estou no comando. É isso que César estava dizendo. Outra coisa que acontece com os irmãos Pevense nas Crônicas de Nárnia, que é muito importante, que é exatamente refletindo isso, é que nas Crônicas de Nárnia, não sei se alguém aqui conhece a história, você nunca chega a Nárnia da mesma forma. Por exemplo, no primeiro filme, né, que é o primeiro livro, mas depois na ordem da história não é, que é o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, a maneira de chegar a Nárnia é como? Através do guarda-roupa. Mas nunca você pode de novo entrar para Nárnia através do guarda-roupa. Porque C.S. Lewis quer mostrar isso, Deus não se prende a um método. Você não cria um método que Deus está preso a ele. Sabe, então em cada história, por exemplo, o sobrinho do mago, né, o Diggory, que é o dono da casa, onde as crianças ficaram, que acharam o guarda-roupa, ele entra através de uns anéis mágicos, leva ele para uma floresta que tem um lago, onde entra no lago e vai a Nárnia. Ele trouxe lá de Nárnia uma maçã que a mãe dele comeu e foi curada. Isso é lá no início, quando Aslan estava criando Nárnia. E aí ele plantou a semente dessa maçã que ele fez aquele guarda-roupa. Mas ele mesmo nunca entrou a Nárnia pelo guarda-roupa. Se você for olhar toda a história, sempre assim, Príncipe Caspian, eles estão numa estação de trem, de repente eles estão em Nárnia. Nunca é de uma forma, nunca tem uma maneira de você entrar na presença de Deus, de você entrar
de uma maneira que você determine, de uma maneira que você estipulou, pelo guarda-roupa. Guarda-roupa é a maneira, é a forma. Ou a viagem do peregrino, da alvorada. É um quadro na casa do primo Eustáquio, eles olham para o quadro e, de repente, eles estão em Nárnia. Sempre assim. Estão na estação do trem, estão em Nárnia. Estão olhando para um quadro, estão em Nárnia. Entraram para um guarda-roupa, Nárnia, mas nunca mais funciona. Ele quer mostrar que você nunca entra na presença de Deus, você nunca vai. É Aslan que decide como você chega, não você. Você não pode criar um método para chegar na presença de Deus. E isso é uma verdade sobre a minha vida espiritual, sobre a sua vida espiritual. Quantas vezes eu cantando um hino, meu coração foi totalmente enternecido, eu caí em prantos e chorei. Aí quando eu estou seco, eu penso, vou cantar aquele hino. Funciona? Não funciona. Não funciona. Sabe? Porque Deus está dizendo, não era o hino. Se você achou, é isso que Deus está dizendo, você achou que era o hino, você achou que era o guarda-roupa, você achou que era isso que fez você entrar, você achou que aquele teu coração ficou daquele jeito, enternecido, cheio da minha presença, foi o hino que você estava cantando, você acreditou nisso, você acreditou que sempre que você cantar isso não vai acontecer a mesma coisa, não vai acontecer mais, não é o hino. Ou então um texto da Bíblia, não há dias que você lê um texto da Bíblia assim, teu coração é totalmente inundado, você fica a semana toda naquele texto, aí quando teu coração está seco, você pensa, vou para Isaías 64, porque lá é o capítulo que meu coração se derrete. Aí você lê o capítulo, não acontece. Porque Deus está dizendo para você, não é Isaías 64, você está enganado. Você fez dele o guarda-roupa, você fez dele, você achou que você podia usar, mas não era ele, era eu. Eu naquele dia que usei Isaías 64 para te mostrar essas verdades profundas. Mas hoje eu quero te mostrar isso em Romanos 11, não é Isaías 64. Isso aqui não é magia. Magia que você repete a magia lá, fala em latim, porque eu acho que funciona mais em latim. Se fala em latim, então funciona. Isso é magia, não é magia. Deus faz isso conosco o tempo inteiro, para nos mostrar exatamente essa realidade. Então, às vezes, você lê capítulos inteiros da Bíblia para Deus falar profundamente contigo. Aí você lê um versículo, explode assim a verdade de Deus, seu coração é inundado. Então, o que você deve fazer? Você deve juntar, fazer na sua vida essas coisas de várias formas. Você, às vezes, vai ser um hino, às vezes vai ser lendo capítulos enormes. Por isso que quando as pessoas assim, você tem que orar 2 horas por dia, as pessoas estão criando um método. Porque se for 2 horas e 5, não pode. 1h30 vai ser ruim. Às vezes você se ajoelha para orar, 5 minutos depois, o céu está ali. Às vezes meia hora não está. Deus está dizendo para nós, não é o tempo, não é o método, eu sou uma pessoa. Vocês não me controlam, eu não sou um Deus manso. Vocês não definem como é. Vocês têm que estar à minha disposição. Vocês têm que ser servos. Mas se Moisés só quisesse ver, não, cultuar para mim tem que ser no arbusto. Tem arbusto? Então não dá, porque sem arbusto pegando fogo, eu não sinto que Deus está falando aqui. Alguém diga para Moisés assim, Moisés, ontem Deus, olha, meu coração foi, Deus, a graça de Deus foi derramada sobre a minha vida, mas tinha arbusto? Não teve arbusto, então foi Deus. Porque Deus é Deus dos arbustos. Deus é Deus, você não sabe como Deus faz no arbusto, é isso que as pessoas fazem. Deus está dizendo, não, isso é humilhante para nós, porque nós queríamos controlar Deus, nós achamos que Deus era manso, mas Deus não é. Eu vou ter que ir para a aplicação definitiva, não é? A presença de Deus nunca está ligada a algo, e foi isso que aqueles homens acharam, eles acharam que era a arca, não é? O que eu quero dizer é que Deus nunca está ligado a nenhum método, mas Deus está sempre ligado, a presença de Deus é sempre verdadeira, segundo alguns princípios. Princípios são sempre únicos para você estar na presença de Deus. Esses princípios têm que estar na sua vida, para você estar diante da face de Deus. Métodos nunca. Olha, a igreja é abençoada se nós dividirmos ela em determinados grupos, assim, grupos menores. Aí eu escrevo um livro sobre isso, todo mundo tem que fazer a respeito disso, porque Deus funciona assim. Deus não funciona assim, Deus não é manso. Deus não é controlado por magia. Então, mas Deus tem princípios sem os quais você não está na presença dEle. E essa sempre é a verdade. Enquanto Deus não é controlado, e não é um Deus manso, por essas coisas, então a presença de Deus está sempre ligada a um compromisso total. Eu vou falar só 3 para nós encerrarmos.
porque eu só vou ter tempo de falar 3, eu separei 8. Mas os 3 são suficientes. Deus quer um compromisso total. Esses caras pensavam, esses caras que eu estou dizendo Hófni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Eles pensavam que se eles quisessem Deus era só pegar a arca. Eles pensavam que era o guarda-roupa. Eles pensavam que era uma hora de oração, que era aquele texto. Eles pensavam que era a arca. A arca. Se a gente pegar a arca, Deus vai ter que ir, porque Deus é manso. Onde a arca vai, Deus vai atrás. Deus é controlado pela arca. Se você tem arca, você controla Deus. Sabe, se você ora tanto tempo, você controla Deus. Se você faz aquilo, você controla a hora que Deus salva, a hora que Deus não salva, como Deus salva. Você controla, você cria um método. Deus está lá. Eles acreditaram nisso. Mas no coração da arca, o nome da arca é o quê? A arca da aliança. Da aliança. No coração da arca estava a relação com Deus. Deus só se relaciona através de aliança. É por isso que ela é a arca da aliança, por isso que esse é o seu nome. Pense dessa maneira, no coração dela, dentro dela, estava a lei de Deus, que é a expressão do caráter de Deus. Outro dia eu vi um anúncio de uma cidade, falando para os jovens irem para lá, tanto homens como mulheres, mas como estava falando para homens, nessa parte, estava dizendo, olha, venha, sem limitações ou expectativa, a proximidade é tudo que você procura e é tudo que você vai ter. Isso é terrível, não é? E isso que Hófni e Finéias pensavam. Eu quero ter, por exemplo, emoção e relação sexual com aquela mulher, mas sem compromisso. Só quando for do meu interesse, ou com aquele homem. Não é? O que eles pensaram é o seguinte, eu não quero me entregar, eu não quero ter aliança com Deus, uma relação com Deus. Eu quero usar a arca quando for conveniente para mim. Eu não quero aliança. Isso é a cara da nossa geração. Eu não quero ter que me entregar completamente. Eu não quero ter que viver sob a aliança com Deus para ter uma relação com Ele. Eu quero na hora que for do meu interesse, na hora que eu tiver com um problema grave, como por exemplo essa guerra contra os filisteus, eu pego, porque eu não quero me expor totalmente, eu não quero que minha vida sexual esteja dentro disso, eu não quero que Deus seja o Senhor dela, eu não quero que Deus seja o Senhor da minha vida econômica, eu só quero que Deus se envolva na parte da minha vida que é do meu interesse. Então isso aqui agora é do meu interesse, eu vou pegar a arca e ele vai ter que entrar nessa parte da minha vida que me interessa. Eu quero ser capaz de orar quando eu tiver vontade, mas quando eu tiver vontade eu quero que Deus me atenda, que não me ouça. Eu não quero orar quando eu não tenho vontade. Eu não quero orar no meu dia a dia, porque a minha vida é muito corrida, não tem tempo, mas se eu estou com um problema, se o médico diz que eu estou com um problema, se meu casamento está com um problema, se aquilo está com um problema, eu vou encontrar uma hora para orar, então Deus vai estar lá, porque agora é do meu interesse. Eu não estou com uma relação de aliança com Ele, em que Ele é o Senhor de todas as coisas. As pessoas fazem com a igreja isso. Por que as pessoas odeiam, por exemplo, a ideia, tem pânico às vezes, né, da ideia de casamento? Por que Deus diz que só pode ter relações sexuais no casamento? Porque Deus está dizendo o seguinte, é uma aliança para, eu criei isso para manifestar como o homem se relaciona comigo. Você só pode ter uma entrega íntima de um homem com uma mulher, se essa entrega foi total, foi uma aliança econômica, foi uma aliança de sentimentos, foi uma aliança de emocional, foi uma aliança completa. Se for completa, emocional, econômica, então ela pode ser marcada com essa intimidade física, porque ela é só parte da aliança. Agora, o que as pessoas querem? Elas querem sexo. Mas elas não querem uma aliança econômica, eu quero ter minha independência. Casar vai ser um problema, eu não posso casar, porque eu não posso. Eu quero ter uma certa independência na minha vida. Isso não é aliança, isso é o oposto da aliança. E o reflexo da relação das pessoas de hoje com Deus é assim, Ele é um Deus funcional, um Deus que funciona como que é. E isso se reflete no como as pessoas se relacionam com a igreja. Muitas pessoas dizem assim, eu sou membro daquela igreja, mas ela não é membra. Porque ser membro é estar aliançado. Porque Deus só funciona assim. É como casamento. Você não pode falar, eu posso falar para a Cláudia assim, sou casado com você, mas não conte comigo economicamente. Essa parte não. A gente vai ter relação sexual, a gente vai ver um romance, mas olha, no final do mês, não conte comigo. A despesa aí, isso não é comigo. Se eu tiver vontade, quando eu tiver vontade, eu entro com dinheiro aí. Mas não conta comigo. Isso não é casamento. Você vê, casamento
É isso, teus filhos são meus filhos. A despesa é a minha despesa. Nós temos uma aliança física, emocional, econômica. Isso é casamento, é aliança. É total. Só é membro de uma igreja quem é comprometido assim. Quem não é, está mentindo. Porque Ofne e Finéias estava tratando Deus como uma prostituta. Prostituta que é assim, você paga na hora que você se interessa, na hora que é do teu interesse, para o teu prazer, mas quando você não está interessado, você não quer, você não tem nenhum compromisso. Isso é o oposto do casamento, não é verdade? Ou então o namoro casual, não tem nenhum compromisso. Mas ela vai para a casa dela, o pai dela que sustente ela. O pai dela que tem essa despesa. Ou ela fala, é ele que cuide da vida dele, eu não tenho nada com a vida dele. A gente só queria aquela emoção. Como aquela propaganda, você vai ter a experiência, a emoção, sem expectativa. Ou seja, o que estava sendo dito é o seguinte: nós não vamos criar uma expectativa de que você vai ter que estar comprometido comigo, porque a gente vai ter relações sexuais. É uma cidade livre. E as pessoas gostam, mas você não está numa aliança. Deus está dizendo para Ofne e Finéias e para todos nós: eu não me relaciono com esse é o princípio. Só entra na minha presença quem entra através da aliança. Você tem que estar totalmente comprometido comigo. Não é na hora da guerra. Não é carregando minha arca. Ninguém se relaciona comigo assim. Você só entra na minha presença, face a face, se você está aliançado comigo. Eu criei o casamento para mostrar isso. E todas as relações que eu criei são relações de aliança para mostrar isso. Para mostrar a única maneira que o homem pode se relacionar comigo. Por isso que o nome da arca é a arca da aliança. Ali está a minha presença, mas você não vai ter a minha presença, a não ser que seja na aliança. O nome dele é arca da aliança. Aliança. Vocês não estão aliançados comigo. Vocês não vivem para mim. A vida de vocês toda tinha que estar comprometida, porque a aliança é isso. A aliança não é escolher. Se eu escolho assim, olha, eu estou contigo sexualmente, mas não estou contigo economicamente, isso não é casamento, nem aliança. Não é? Eu estou usando a outra pessoa. É o que eu disse, as pessoas tratam Deus assim, tratam Deus como se fosse uma prostituta. Eu posso dar algumas coisas a Ele uma hora que eu precisar, porque eu preciso desse determinado prazer na minha vida, e Ele vai poder me dar. E as pessoas que é óbvio, quando você pensa em Deus assim, você pensa na igreja assim também. Você diz, quando for conveniente, eu vou estar aliançado financeiramente, mas não conte comigo. Não conte comigo. É só quando eu quiser, na hora que eu quiser, na quantidade que eu quiser. É assim. Imagina se eu falo isso para minha esposa. Imagina se eu falo isso para os meus filhos. Não conte comigo. Comigo é o seguinte, na hora que eu quiser, quando eu quiser, se eu quiser. Esse mês eu não quero pagar o teu colégio. Estou com vontade. Me comprometi, comprei umas camisas. Agora não tem dinheiro para o colégio. Mas você não lembrou do colégio quando comprou a camisa? Não lembrei. Porque para mim camisa é importante. Quando eu comprei a camisa, eu cortei o que não era importante. Cortei o quê? Cortei o teu colégio. E eu já disse para vocês não contarem comigo. Isso não é casamento, isso não é ser pai. Casamento é uma aliança. No casamento eu estou comprometido. Minha vida está comprometida, meu tempo está comprometido, as pessoas vão poder contar com o meu tempo, elas vão poder contar com o meu dinheiro, vão poder contar com o meu carinho, com minha fidelidade. Aliança! Deus diz, eu só me relaciono com pessoas na arca, a minha presença está lá, a minha glória, mas só na aliança, vocês não estão aliançados comigo. Então você não pode querer Deus quando você precisa dEle. Deus não vai deixar você usar Ele, é isso que César está dizendo. Deus não é manso, Ele não é usável. Deus nunca vai deixar ser usado por você. Eu quero o poder de Deus, mas eu não quero um comprometimento total da minha vida. A minha vida sexual eu não vou comprometer. Ou então eu vou comprometer a minha vida sexual, mas a minha vida econômica não. Essa não. Essa está fora. Como eu estava dizendo antes, a gente fala de Spurgeon, mas Spurgeon é o que é, e nós somos abençoados até por ele hoje, pelos milhares de membros que faziam parte do Tabernáculo Metropolitano. Não foi Spurgeon. Foi o que Deus fez lá. Através de todo mundo que estava aliançado naquele lugar. Ofne e Finéias não entenderam isso. Não é? Então nós sempre estamos mentindo quando dizemos, eu vou à presença de Deus, igual eles achavam, sem estar aliançado com Deus. Como a gente mente quando a gente diz, eu sou membro de uma igreja, de qualquer igreja que existe, ou membro de Jardim da Luz, quando na verdade eu não estou comprometido com essa igreja. Eu não estou comprometido financeiramente, eu só me comprometo no que eu quiser. Eu quero usar, experimentar e ter prazer. E para me ter prazer, de vez em quando eu vou ter que dar uma cooperada. É assim que as pessoas fazem com as prostitutas. Mas não contem comigo. Eu não tenho nada com uma prostituta. Eu não tenho nada com aquela garota que eu saí ontem à noite. Na hora eu até paguei lá umas bebidas, paguei a conta, mas é só isso, acabou. Não conte mais comigo. Já tive o que eu queria. Agora, se eu quiser de novo, eu te procuro. Casamento não é assim.
Deus fala, eu só me relaciono com a aliança, minha presença é a arca da aliança. Ou você é todo meu, ou você não é meu. Ou você está casado comigo e tem a minha presença na arca da aliança, ou você não me tem. Você tem que ter uma entrega incondicional. Eu quero obediência e não acordo. Ele não vai trabalhar no meio do caminho. Deus é um Deus de extremos, queridos. Deus está dizendo, nunca tente pensar que pode me usar como uma prostituta. Ou nunca tente pensar que eu sou manso, eu sou manipulável. Eu não sou, eu sou o Deus da aliança. E a minha presença e a minha face é para quem está aliançado comigo. Deus não é um Deus manso, não é um Deus manipulável. É isso que ele está dizendo. Ele não vai deixar você, de repente, ficar religioso na época difícil da sua vida. De repente, quando eu estou perdendo a guerra para os filisteus, me dá uma religiosidade, eu vou pegar a arca. Mas antes eu estava lá, tendo relações sexuais perto do tabernáculo. Eu não estava me importando com Deus, com a sua glória. Mas agora, a glória de Deus, vamos levá-lo para a guerra. Ele não vai deixar você ir para a arca quando você está em apuros. Ele não vai deixar. A presença de Deus nunca está ligada permanentemente a qualquer coisa. Ela está ligada a princípios. Ele está vendo para aquelas pessoas, você viu como a arca não funcionou, não era a arca, vocês pensaram que era a arca? A arca era como um arbusto, só que eu liguei durante mais tempo minha presença a ela, mas ela era como um arbusto, era eu que fazia, era a minha presença, não era a arca. Vocês foram com a arca e morreu 30 mil e foram derrotados, porque vocês não estão em aliança comigo, porque eu não me relaciono dessa forma, eu não vivo num arbusto, eu não vivo numa caixa, eu não sou carregado por ninguém. A segunda coisa, então, esse é o primeiro princípio. Deus, você só tem a face de Deus com o princípio do compromisso, da aliança. O nome da arca é a arca da aliança. Não é carregar a arca quando lhe convém, é estar aliançado com Deus. A segunda coisa é que a presença de Deus está ligada à destruição de ídolos. Quando você chega perto de Deus, seus ídolos começam a cair. O que é? Tudo aquilo que é fonte de poder, sabedoria e confiança, caem. Se você de fato está na presença de Deus, como a gente vê em Romanos 1 e Gálatas 4, os seres humanos, como a gente viu, faz Deus de tudo. Aí eles fizeram Deus do milho. Tudo o que ele acha que vai trazer a ele aquilo que é a sua maior necessidade. Essa é a cosmovisão do paganismo. Então tinha o Deus da colheita, o Deus da recriação, o Deus da beleza. Você adorava a beleza física? Você adorava então a deusa da beleza. E você oferecia. É assim que funcionava. Paulo diz que o paganismo tem isso, ele literalmente é um impulso penetrante em todo o coração do homem. Ele diz, todo mundo antes de se converter realmente adorava ídolos. E quando ele se converte, ele tem que perceber isso, porque esses ídolos costumam acompanhá-lo. Cada ser humano tem um Deus, tem o seu próprio culto, tem o seu próprio templo. Cada um de nós está olhando para algo para dizer, tu é a minha sabedoria. Você pode dizer, eu nunca disse isso para nenhuma coisa na minha vida que ela é minha sabedoria. Disse sim. Não é? Como você diz isso? Se quando você vai tomar uma decisão, você pensa, economicamente isso é vantajoso? Isso é prejudicial economicamente? Você vê, a tua sabedoria é ligada ao quê? Ao dinheiro. Se for prejuízo econômico, você não faz. Mas quando você vai fazer algo, aquilo vai prejudicar a sua relação com Deus, você pensa, isso vai prejudicar a minha relação com Deus? Não é isso que vem à sua mente. Porque o que está controlando a sua mente, a sabedoria que te controla, é o dinheiro, ou é a atenção das pessoas, ou é alguma coisa da onde você tira, controla a sua mente. A sabedoria que te controla é aquela, é a cabeça de Dagon. Ou você acredita que algumas coisas te dão força e poder, o teu emprego, o teu salário, ou a sua beleza, o seu corpo, é a sua força. Braços falam de força, e essa é a sua linha de fundo, onde o seu eu atuante age. William Cowper, que é um poeta considerado um dos mais importantes, né, do modernismo, da poesia romântica, nasceu em 1731, morreu em 1800, depois ele se converteu, ele teve uma fase louca, quis se matar e tal, e se converteu, ele é pastoreado por John Newton, está envolvido lá na libertação dos escravos, no Império Britânico. Ele é importante, e ele escreveu muitos hinos também, apesar de se considerar um dos maiores poetas de todos os tempos. E
há um hino dele que fala sobre entrar na presença de Deus. Ele tem essa perfeita compreensão bíblica. Ele diz assim num verso: o ídolo mais querido que eu conheci, por mais amado que esse ídolo seja, ajude-me a arrancá-lo do seu trono e adorar somente a ti. Então, o que é confiar? Por que esses ídolos, essas coisas que você confia para sabedoria? Que coisas são essas? São as coisas que você consulta na hora de tomar decisões. O que você consulta? Eu já disse isso. Tem gente que vai morar numa cidade porque vai ganhar bastante dinheiro lá. Aí depois ele diz para mim assim: aqui na cidade não tem nenhuma igreja boa. Você não viu isso antes? Não, porque não é a tua sabedoria. A tua sabedoria é assim, você ia ganhar muito. Mas você viu se tinha colégio para o teu filho? Aqui tem bom colégio. Então você viu, porque isso era importante para você. Você vê, você tem uma sabedoria, você usou a sua sabedoria, só que quem controlava a sua sabedoria eram alguns deuses, que não era Deus, não é a sabedoria de Deus. Então é segundo essa sabedoria que você define as suas prioridades. Alguém disse para mim: eu não tenho muito tempo para orar e ler a Bíblia. Mas eu falei, isso é que importa na vida, isso é a coisa importante. Você não tem tempo, porque tu está dando muito tempo porque não importa, é a única explicação. Se essas são as coisas mais importantes, se você não tem tempo para elas, e você tem 24 horas por dia, como todo mundo, você está dando o teu tempo para aquilo que não importa. Então é assim, você decide suas prioridades, é a cabeça, ou então você acha que é a sua força. Quando aquilo é tirado, você fica ansioso. Você vê que aqui, o propósito é que você não precisa perder isso, se isso não tiver cabeça nem braço. Você vê que o corpo de Dagon ficou. É isso, sem um ídolo, sem a cabeça e sem o braço, se você não confiar em algo como a sua sabedoria e nem como a sua força, aquilo é uma bênção. O teu casamento é uma bênção, se isso não for o que guia a sua mente, suas prioridades. O teu trabalho é uma bênção, é Deus que dá. Mas se você achar que isso é o seu braço, aí ele é um ídolo. Deus tem que tirar o braço. Para você entrar na presença de Deus, Deus vai tirar isso, ou você não está na sua presença. Ninguém pode estar diante da presença de Deus, da glória de Deus, a não ser na arca da aliança, e que seus ídolos caiam. Mas você vê, o ídolo pode ficar se ele não tiver cabeça nem braço, porque ele não é mais um ídolo. Ele não é mais símbolo de sabedoria, nem de poder, nem de valor, nem de nada. É só meu casamento, é só uma coisa que Deus me dá, é só o meu trabalho, é só dinheiro. Eu posso perdê-lo, mas ele nunca foi a minha cabeça. Eu nunca pensei através dele. E eu nunca achei que ele era a minha força, então eu continuo sendo guiado por uma sabedoria e tendo força, porque eles não eram a minha força. Eles não tinham braço nem cabeça. O dorso pode ficar, a coisa em si. E quando você está na presença de Deus, esse é outro princípio. Deus destrói. Quando eu disse que Deus escreveu parte da Bíblia com a sua própria mão, não é? Metaforicamente, esse é o primeiro mandamento que ele botou: não terás outros deuses diante de mim, não terás. A única maneira de se relacionar comigo é tirar a cabeça e tirar o braço. Não, isso não vai ser sua sabedoria, isso não vai ser sua força. Eu vou ser sua sabedoria, eu vou ser a sua força, eu vou ser o seu Deus, e mais nada. Através de uma relação de aliança, assim você está na minha presença, você tem a minha face. E a última coisa, eu falei 8, porque eu falei que só falar 13, vou cumprir. A última coisa é a propiciação, não é? O que acontecia no propiciatório, queridos? Entre os querubins, devia haver uma imagem, mas não havia uma imagem. O segundo mandamento é: não farás para ti uma imagem de nada. Não é porque a gente não precisa de uma imagem, a gente precisa de uma imagem de quem Deus é, para nós compreendermos mais Deus, mas nada na criação pode expressar quem Deus é. Sempre, tudo na criação revela algo de Deus, mas esconde mais do que revela, por causa da sua finitude. Deus proibiu que nós criássemos uma imagem, e ali, entre as asas, estava ali, não tinha uma imagem. Ali era a presença de Deus, mas não tinha uma imagem, porque Ele disse: eu vou dar uma imagem para vocês, uma imagem perfeita de quem eu sou. Não é? Essa era a promessa de Deus. E isso vai acontecer o quê? Ali estava a tampa do propiciatório, a tampa era o propiciatório, e o sumo sacerdote, uma vez por ano, levava sangue. Essa era a única maneira de você ter a presença de Deus. Ele está dizendo: olha, se você for ter um relacionamento comigo, eu sou santo. A lei expressa isso, ela é o meu caráter. E ela diz que você tem que morrer. A única maneira de você não morrer é haver um sacrifício que propicie a minha ira contra o teu pecado. Você só pode estar na minha presença, primeiro, numa relação de aliança. Segundo, todos os deuses caem,
Terceiro, através da propiciação. Você vê, não há métodos para estar na presença de Deus, mas há princípios sem os quais você não está. É uma aliança, é total, você é totalmente aliançado comigo, não há nada na sua vida que não pertença a essa aliança, ou então você não tem minha face. Ela é a arca, ela tem a minha presença, mas ela é a arca da aliança. Esse tal de Finéias e Hófni, eles não tinham aliança comigo. Eu não estou numa arca, eu estou em aliança com pessoas, e essas pessoas têm a minha face. Em segundo lugar, na vida dessas pessoas que têm uma aliança comigo e têm a minha face, a primeira coisa que eu vou fazer na vida delas é que todos os ídolos começam a cair. Cai a cabeça, cai o braço, e elas ficam só com aquilo que eu crio, que eu dou a elas como um dom. Eu dou e tiro, e não importa, porque aquilo não é Deus na vida delas, não dá o valor da vida delas, não dá o significado, elas podem perder. E terceiro lugar, o terceiro princípio, esses três são mais importantes, eu falei que era 8 e esses 3 são suficientes, é o propiciação. Vocês só chegam na minha presença porque eu sou santo, eu só posso me relacionar com algo santo. Então, se o propiciatório disser, não é, que a propiciação foi feita, a lei que estava dentro da arca está dizendo, nada há contra ele, não há nenhuma condenação, tudo que eu exigia foi feito. Então, vocês podem estar na minha presença por causa do sangue da propiciação. Então é por isso que o Novo Testamento nos diz que Jesus, que não havia imagem, porque Deus ia providenciar a imagem. Hebreus 1,3 diz, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata, a imagem perfeita do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, feita a propiciação, ele se assentou à direita de Deus, da majestade nas alturas. Hebreus 1,3. Depois em Colossenses 1,14 a 17 diz assim, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele, para ele. Ele é tudo em todas as coisas e nele tudo subsiste. Essa é a razão, porque no Apocalipse, quando vai falar sobre a Nova Jerusalém, ela dá as dimensões de maneira enorme, mas ela dá as dimensões de um cubo. Ela é só uma metáfora. Ela está falando que a cidade, a Nova Jerusalém, é uma arca da aliança. Ela é cheia da presença de Deus. Por isso que ela diz que não haverá templo, não haverá tabernáculo. Por quê? Porque o Cordeiro está lá. E a arca era o Cordeiro. O sangue era o Cordeiro. O propiciatório era o Cordeiro. Tudo era o Cordeiro, tudo no Velho Testamento. O sacerdote simbolizava o Cordeiro. Ele é o sacerdote que havia de vir fazer. Ele era o rei, ele é todas as coisas. Jesus é o candelabro, ele é o pão da preposição, ele é o próprio tabernáculo, ele é a aliança, ele é a glória que brilha entre os querubins. Você entende que quando você se aproxima de Deus, experimenta a proximidade de Deus, esses são os princípios, esses 3 princípios. Deus nunca é controlado por métodos. Deus não é manso, mas Deus está sempre se relacionando face a face com pessoas dentro desses princípios. A arca da aliança. Deus não é uma prostituta, você não usa Deus quando quer. Ou você está aliançado como um homem é aliançado com uma mulher num verdadeiro casamento, que ele instituiu para mostrar como ele se relaciona com um homem. Esse comprometimento final num casamento, ele é o quê? Ele é físico, ele é emocional, ele é econômico, ele é uma aliança. Não há nada da vida daquela pessoa que não esteja relacionado à vida da outra pessoa. De tal maneira que o seu corpo é o meu corpo. E ele diz, como alguém pode fazer mal ao seu próprio corpo? Nós estamos totalmente relacionados. Não há nenhuma parte da minha vida que é individual, que é minha mesmo. Não, nós somos juntos, somos agora uma coisa só. Deus diz, tudo é meu. Você se relaciona comigo assim. Casamento, emocional, econômico, intimidade, tudo. E o segundo princípio é que os ídolos caem. A cabeça e o braço de Dagon caem. E então aquilo não é mais um ídolo. Se a cabeça e o braço de qualquer coisa que Deus nos dá não tem mais, aquilo não é mais a fonte da minha inteligência, nem a fonte do meu poder, do meu senso de valor, então aquilo é uma bênção, aquilo fica na minha vida. E eu estou me relacionando com Deus, porque Deus sempre derruba os ídolos. E em terceiro lugar, o propiciatório. Cristo, a imagem de Deus, propicia os meus pecados, e Ele é tudo agora. Ele é tudo que Deus é para mim, Ele é o brilho, Ele é a glória de Deus. Então você tem a face de Deus assim, a porta relacional, mas você vê, Deus não é manso. Toda essa história da família de Eli era para mostrar aquilo que C.S. Lewis falou lá. Ele é manso, ele não é manso, mas ele é bom.
mas Ele é o Rei, Ele reina, Ele tem esses princípios com os quais você fica face a face com o Rei. Não há outra maneira. Você não controla Ele. Ele não pode ser controlado. Então, nós devemos nessa noite pedir perdão a Deus se em algum momento nós tentamos nos relacionar com Ele como se Ele fosse manso. Ou se nós pensamos como os filhos de Eli, que podíamos chamar Deus nos momentos mais difíceis. E dizer que parte da nossa vida é muito ocupada para Deus. E que parte dela nós, na verdade, não queremos que Deus controle. Porque, olha, nós queremos que Deus controle isso e aquilo, mas essa parte aqui, olha, eu não quero que Deus se intrometa nessa parte, essa parte eu controlo. Se você faz isso, você não está numa aliança, você é como os filhos de Eli, você quer pegar a arca na hora que te interessa. Você está querendo usar Deus como um homem usa uma prostituta. Eu quero ter prazer sem aliança. Ou como são os namoros casuais da nossa geração. Eu quero ter você, quero ter seu corpo, mas amanhã eu não quero ter nenhum compromisso. Eu não tenho compromisso contigo da minha fidelidade ou econômico, eu não quero. Deus diz, isso, ter relações sexuais assim é pecado. Se for dentro de uma aliança, Deus diz, é a minha bênção. É o que eu quero. Esse comprometimento final, total, emocional, econômico, de fidelidade, sexual, casamento. Aliança, é a única maneira de se relacionar. Você não usa Deus, você não usa uma mulher, você não usa a igreja. Você, quando é membro de uma igreja, você faz parte dela, você está aliançado com aquelas pessoas para proclamar Deus junto. Você acredita que Deus colocou você junto para proclamar, é uma aliança. Por isso que eu digo que eu sou membro. Por isso que quando casam, vocês são membro um dos outros. Estão aliançados. É por isso que na igreja diz que a gente é membro. É por isso que Paulo diz, vocês são membros. Todos nós estamos totalmente comprometidos, é assim que o meu corpo é, está todo mundo comprometido aqui. O estômago está comprometido, o pulmão está comprometido, ninguém diz assim, não conta comigo. Imagina se meu coração diz hoje para mim, conta comigo não. Quando eu quiser eu funciono. Não, ele está comprometido, está todo mundo comprometido, vai morrer todo mundo junto. É assim, é um comprometimento final. Deus diz, vocês são membros uns dos outros, vocês são o corpo de Cristo, é aliança, é assim. Todos os ídolos caem, e é através da propiciação. É isso que a arca queria dizer. Quando você transforma isso em uma coisa que você controla a Deus através da arca, você perdeu a aliança. Você perdeu Deus, e você não tem a face de Deus. Isso é que eu tive que explicar para aquela criança com poucas palavras. Quando C.S. Lewis diz, não, ele é um leão, ele é Aslan, ele não é manso. Mas ele é bom, e ele é o grande rei. Nunca pense que ele é manso. Você não vai botar a coleira no leão, você não vai mandar o leão fazer as coisas. Você vai se prostrar diante do leão, você vai se inclinar diante do seu reinado, da sua soberania, e você vai descobrir então que ele é bom, mas ele não é manso. Os filhos de Eli descobriram que ele não era manso. Israel descobriu, Eli descobriu. Eu vou ser glorificado em todos os relacionamentos. Agora, a minha face, todos os homens um dia vão me glorificar através da minha justiça infinita, mas minha face só vai ter quem está comigo em aliança, em meu Filho. Vocês morreram para vocês mesmos. Vocês morreram em Cristo, vocês ressuscitaram. O que a Bíblia diz? Vocês não pertencem mais a vocês mesmos. Quando a Bíblia vai falar sobre problemas sexuais, a Bíblia nunca diz, não faça isso porque você vai destruir a sua vida. Não faça isso porque isso destrói a sociedade. A Bíblia diz assim, vocês não são de vós mesmos, fostes comprados pelo sangue de Cristo, glorificai, pois, a Deus com os vossos corpos, porque eles não pertencem mais a vocês. Vocês estão aliançados. Ou vocês não têm a minha face, porque vocês só têm a minha face em aliança, e só têm a minha face quando todos os ídolos caem, tudo pode ser descartado menos eu, e você só tem a minha face em Cristo, Eu espero que aquela criança tenha entendido da maneira que eu pude explicar a ela, mas você vê que isso é totalmente relevante, terrível para a nossa geração, porque a gente vive uma geração pagã, que lida com as pessoas de uma maneira pagã, que lida com a igreja de uma maneira pagã, e que pior, lida com Deus de uma maneira pagã. Mas Deus não é manso, Ele é bom, e Ele é o grande Rei soberano. Vamos ficar de pé. Que outro rei deixa a glória, que
céu,